Bom dia, estamos aqui com o Pedro Raposo, diretor de Recursos Humanos do Banco de Portugal. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é por isso, é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível para todos nós. Seja em que área da vida for, existe um próximo nível. E a minha missão de vida tem sido vir a descobrir quais é que são os princípios, o mindset e as estratégias que podemos utilizar na nossa vida para, de facto, a levar ao próximo nível. E faço em seminários, faço em talks em empresas e faço em conteúdo como este. O Let's Talk é uma rubrica desenhada mesmo para entrevistar as pessoas mais bem-sucedidas no mundo corporate em Portugal e perceber o que é que as torna bem-sucedidas, qual é que é o seu mindset, como é que elas pensam, quais é que são os seus rituais. E temos sempre aqui pessoas fantásticas e hoje não é exceção. Temos aqui o Pedro Raposo, diretor de Recursos Humanos do Banco de Portugal. Vamos ter uma conversa fantástica. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Nada. E gostava de perceber, para as pessoas que estão aqui a ver em casa, tu hoje em dia tens uma posição fantástica numa entidade enorme em Portugal, mas não começaste assim certamente. E gostava de perceber como é que isso tudo começou. Como é que começa a tua jornada? Eu acho que começa, como quase todas as jornadas, por acidente. Eu acho que há uma dose de planeamento muito baixa, não é? Na nossa vida, curiosamente. É importante, atenção, não estou a dizer que não seja. Não assustem os nossos ouvintes / espectadores. Mas eu acho que o mais importante de tudo é não sermos extremamente rígidos. Portanto, primeiro que tudo, eu nunca pensei estar aqui ou tirar a economia. O que eu queria fazer era música. Sempre foi isso que eu quis fazer. Estás a brincar, não, claro. Eu comecei a tocar piano aos 5, não é? Okay. E há uma fase de grande intensidade do piano, mas grande, estamos a falar em 4 horas por dia de treino, portanto, e há uma fase ali da minha adolescência, claro, eu estava a fazer o liceu normalmente, como qualquer jovem, mas há uma enorme tensão, porque o piano está-me a levar muito tempo, não é? Muito tempo, e há um momento que eu acho que é um momento de descoberta, pela pior das razões, que é chegar ali aos 15, 16 e dizer, eu não sou suficientemente bom para fazer isto. E isso é uma coisa importante também que se perceba. Eu estava ao pé de gente de enorme talento, não é? Com professores de piano que foram professores de piano do Bernardo Sassetti, etc. Portanto, sabes que a chegar aos momentos dizes assim, por mais horas que eu faça, eu não vou conseguir. E isso é um momento de certa tragédia, que é, eu chego ali aos 16 e digo, desci do piano, tive uma crise de desci do piano completamente, e tive 1 ano e tal sem ouvir música. Eu recusava ouvir música. E é engraçado, quando eu estou no liceu, eu estava com treino clássico, portanto eu não ouvia pop, rock, etc. É verdade, não ouvia. Era assim um bocadinho um nerd estranho musicalmente, e não só. Mas como jogava a jogar a bola fazia-me bom, porque a jogar a bola deu-me sempre esta hipótese de participação. Era um bocadinho estranho. E eu começo a descobrir música, não é? A dita pop, a normal, da malta, não é? Que diz o outro, aos 16, é uma coisa um bocadinho estranha, não é? Eu estava muito mais virado para Bela Bartók e para Chopin. Ganda gozo, estás a estudar isto. Mas é uma enorme dificuldade, que foi uma aprendizagem brutal, porque tu tens que perceber, sobretudo, aquilo que não és capaz de fazer, para descobrir aquilo que és capaz de fazer. E isso é uma diferença grande. Não é? Portanto, foi assim a minha vida. Do liceu depois, eu ia tendo notas equilibradas entre as matemáticas. Tudo o que quiseres. Sim. O que é que te fez pensar nesse momento que não eras bom o suficiente para fazer? Era porque sentias que não tinhas talento? Era porque tinhas começado tarde demais? Era porque não tinhas eu comecei cedo, aos 5, eu comecei muito cedo. Repara, não é muito normal começar tão cedo. É que eu cheguei a um momento em que eu não tinha talento. Ou seja, ouvir hoje piano, ouvir pessoas, não chega só ao trabalho. E de facto é aquela metáfora, aquela ideia base que todos dizem é inteiramente verdade, ou seja, mas é preciso ter alguma coisa a mais. Eu percebi que no piano não tinha, quer dizer, a gente a tocar é uma coisa extraordinária. Ainda hoje,
com muito prazer, e quando despedi do meu professor de piano, ele disse uma coisa com muita graça que não me esqueço até hoje, que é: você não vai ser um bom executante, pronto, tudo bem, tenho pena, mas percebo, mas há uma coisa fundamental: você vai ser um excelente ouvinte. E nós, artistas, precisamos de gente que pague e que entre nos concertos. Claro. E eu hoje consumo música, não é? Com prazer, faço coisas absolutamente disparatadas em relação à música. Eu já fui a Nova Iorque ouvir um concerto, mas tipo 48 horas, que é uma coisa que me dá um prazer. Foi um bilhete de avião, hotel, para ouvir o Keith Jarrett diretamente a Nova Iorque, tive que ouvir, percebe? E isso é uma coisa um bocadinho estranha, dizer, você é maluco. Sou. Relativamente à música, há certas coisas que eu estou disposto a pagar esse preço, porque acho uma loucura. Quanto ao resto, carros, não me preocupa nada. Agora, para ouvir aquela pessoa naquele contexto, não é? No Carnegie Hall, o Keith Jarrett, o bilhete não era caro, mas ir a Nova Iorque, imagina, é carito. Ou ouvir uma ópera em Nova Iorque, também já o fiz, 3 dias, não é? Vou lá e, assim, consumo música do primeiro dia ao último dia. Consumir é uma coisa que mais prazer me dá hoje na vida, e às pessoas com quem estou, portanto, fundamental. A música consumo com prazer, mas não é falta de talento, que é uma coisa que se... E o que é que aprendeste com isso? Ou seja, que lição é que aprendeste com isso? Primeiro aprendi que a música dá-nos 2 outras coisas muito importantes. Eu gosto muito daquela citação da Sofia de Melbrenner, que eu acho notável. Vocês precisam de aprender na escola, são 3 coisas. Ginástica, faz bem, não é? E basicamente um desporto é fundamental na vida. Eu também joguei ténis muito tempo e continuo a saber, nada profissionalmente, claro, de brincar, mas desporto. Música, porque música é sobretudo também matemática, e é extremamente matemática na sua concepção, na concepção musical, a matemática é um princípio base, e poesia, porque poesia é letras. Portanto, você se souber poesia, matemática e ginástica, está feito. E eu gosto imenso disso. Basicamente adoro, porque acho que é muito claro e é absolutamente poderoso, e obviamente que a Sofia diz de forma que eu não consigo dizer, mas é isto. O que é que eu aprendi? Aprendi sobretudo imensa disciplina. Quando tu tens miúdos a jogar, vamos brincar, vamos para a festa e tens de estar em casa a estudar piano, não é? Uma coisa tão horrível que no piano se chama solfejo, sabes o que é solfejo? Não. Uma coisa é a parte técnica que tu te sentas a um piano a tocar. Outra coisa é tu pegares nas partituras, cantares a partitura, porque ao contrário do que muita gente pensa, quem sabe música não toca no instrumento. Não, estás sentado num café, se fores um músico profissional, não é? E souberes música, tu escreves música porque tu ouves a música na tua cabeça, sabes perfeitamente o que é que estás a fazer. Quando vires um filme em que há alguém que está num piano a compor, sabes logo uma coisa, não sabes música. Não é mau, há excelentes compositores que não sabem música. Os Beatles não sabiam música. Não sei se tens essa noção. Não tens? Não tenho. E o que é engraçado perceber é que, sobretudo, há uns artistas pouco conhecidos que são quem faz os arranjos. Sim. Para mim tem mais, ou se calhar o mesmo valor do artista. O que é que o artista faz quando não sabe música? Canta, para um registro. Depois há alguém que pega naquilo e põe em música e diz, esta parte aqui não, se quer fosse por aí era mais giro. Ou seja, a música final, o que tu ouves, é um enorme resultado, não é? De quem pegou nas primeiras acordes, mas muito do trabalho do arranjador, escritor musical, que dá um contributo fundamental para a música. Só para perceber um bocadinho isso. Portanto, na prática aprendi sobretudo, não é? O meu limite de talento. E tive imensa... Mas estavas a falar isso da disciplina, ou seja, tu tinhas que fazer isso quando os outros estavam a jogar futebol, ou iam para as festas, e eu na praia, vamos para a discoteca, não sei o quê, e eu estava a tocar piano. E gostava-te ou era uma coisa que tu adoravas fazer? É assim, há uma fase de enorme prazer, enorme, que ainda hoje tenho, depois a brincar, meti-me em coisas mais engraçadas, meti-me com os amigos, jazz, e hoje acho que, por exemplo, a improvisação, que é uma coisa fundamental, é preciso saber música clássica a sério, para se poder improvisar no jazz, ou ajuda muito, por assim dizer. Para a disciplina, que eu acho que é uma coisa muito boa, é fazer aquilo que eu tenho que fazer com os meus timings, organização, porque eu no meio daquilo tinha que estudar para a escola normalmente e tinha que estudar piano, e nunca tive mais notas, portanto conseguia fazer várias coisas, mas eu tinha já na altura um horário que era uma coisa louca. Depois tinha o ténis ainda, não é? Portanto, tinha o ténis, não é? E então tinha que compatibilizar as coisas todas ao mesmo tempo. Eu acho que a organização ainda hoje é uma loucura. Eu gosto imenso porque habituei-me a vários sistemas de organização, na altura físicos, não é? Sim. Hoje eletrónicos, mas a minha agenda é a base da minha vida do dia-a-dia e tentar organizar dessa maneira. Então, deixa-me fazer aí uma pergunta mais específica em relação a esta parte do talento, porque estou mesmo curioso. Sim. Porque várias escolas de pensamento, há escolas de pensamento que defendem que o talento é o mais importante, há umas que defendem que não é o talento, mas sim que é o trabalho árduo que é o mais importante, e aquilo que tu estás aqui a falar é de uma combinação dos dois. Sim. Ou seja, o que é que tu defendes neste aspecto? Defendes que por muito tu trabalhos, é importante trabalhar nas coisas que já tens uma certa aptidão natural? É isso? Não, eu acho...
acho que ajuda. É muito difícil perceber na tua pergunta as percentagens. Quem me dera era milionário, mas não estava aqui a falar contigo hoje. Mas tudo bem. Não, o que eu digo é, eu conheci ao longo da minha vida as duas coisas. Conheci, por exemplo, tenho um grande amigo que tem aquilo que se chama um ouvido absoluto. Sabes o que é um ouvido absoluto ou não? Não, ouvido absoluto são pessoas que, por uma deficiência que têm, não é? Conseguem reproduzir exatamente os sons. Ou seja, se tu conseguires dar um acorde com 7 notas, uma pessoa consegue cantar aquelas notas daquela maneira e saber... Sim, na Maria João Pires, portanto, tem o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é, por exemplo, para quem tem um avanço do ponto de vista musical, é um dom extraordinário. Tenho um amigo meu que tem... É um dom físico. É um dom físico. Aliás, é uma deficiência. Não sei se, é uma deficiência. Porque, ou uma sobredeficiência. Ou, nesse caso, uma sobredeficiência. São pessoas raras que têm. É capaz de reproduzir... Tu pegas, ouves na rádio uma música e aquela pessoa consegue reproduzir aquela música naquele tom. Não é em qualquer tom. É exatamente como ouviu. Portanto, isso é uma deficiência. Tem um amigo meu que tem isto, que toca a guitarra de forma brilhante, não é? Mas nunca teve a paciência de ter aulas. E então é um desperdício de talento assustador. Eu respeito, mas assustador. Tive gente, não é? Super esforçada a fazer coisas, onde eu, nesse caso, posso incluir no caso do piano, mas não tinha o dom, percebe? A combinação dos dois, que é rara, é que existem pessoas, enfim, novamente, usamos sempre o mesmo paradigma, é verdade, que é o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, é o dom físico, não é? Da altura, porque se ele fosse deste tamanho, não conseguia dar saltos de 2,75 m, mas o esforço de trabalho é absolutamente notável, não é? Eu aprecio, se quiseres, eu diria 51% é trabalho, 49% é dom. Ponho um bocadinho mais de propósito. Muito bem. Então, e tu divorciaste da música? Ou seja, entras num ano em Zanguei-me com a música, não ouvi música. Não ouvias Fiz música? birra, exatamente, não ouvia. E depois? Depois, no liceu, estava no Dom Pedro V, liceu aqui de Lisboa, quem conhece ali em Sete Rios, lá para cima, e esse meu amigo, é o mesmo, começou a trazer a guitarra e a tocar música popular brasileira, MPB, não é? MPB foi uma descoberta extraordinária. Porque eu disse-lhe várias vezes, Zé, esse acorde não existe. Não podes tocar esse acorde. Porque a minha formação clássica, não é? E eu sei, enfim, agora é uma questão técnica, mas simples de perceber. Sim. O clássico, seja no ballet, seja nas artes, é fundamental. Fundamental, porque eu acho que te estrutura muito. A questão do contemporâneo é exatamente tu perderes os cânones, partires os cânones, fazer coisas que em teoria não podes fazer. A MPB tem um conjunto de acordes, não é? Que a música clássica diz, não se podem fazer, não é? E aqui tinha um som fantástico. Portanto, quando ouves hoje Jobim, quando ouves, obviamente, Ivan Lins, não é? Aquilo começou-me a despertar imenso prazer. E dali para o jazz foi muito rápido. A MPB é uma porta de entrada muito fácil para o jazz, porque o jazz então tem jazz, blues, tem esta maravilha que é a improvisação. Aliás, o meu professor, já de clássico, se zangava muito comigo, porque eu pegava numa peça de Chopin sem saber nem sequer outra coisa, não é? O que é que aquilo era? Era muito aborrecido ser sempre a mesma coisa, com aquele tempo. O que era agir era se pegasse no Chopin e fizesse isto. Eu acho que o homem atende vários ataques cardíacos. Quer dizer, quem é você para pegar no Chopin? Não é isso, não se zangue. E hoje percebe-se que o que tu vês numa partitura é uma fotografia. Ou seja, se Mozart estivesse cá hoje, não fazia nada daquilo daquela maneira. Não sei se não fazia diferente. Ou seja, porque é que é preciso registrar música? Porque eles precisavam de vender música. Se não precisasses de vender música, não precisavas de escrever música. Não sei se tens essa noção. Porque, não é? Porque, para outros reproduzirem tens que escrever. Porque eu acho que qualquer compositor, não é? E isso acontece hoje muito também, enfim, na minha vida. Não sou compositor, mas vida de trabalho. Eu, hoje, amanhã, não é? Faria tudo diferente do que fiz hoje. Então, eu acho, aliás, os trabalhos que fiz no passado aberrantes, horríveis. Eu acho que com o que eu sei hoje, eu fazia completamente tudo diferente, não é? Porque acho que isto é giro, eu acho que sou muito virada para a frente, não é? Eu raramente olho para as coisas que fiz atrás, não é? Eu tenho a minha agenda, quando fiz o assunto, a reunião contigo, já apaguei, já fiz. Nem quero ter registro da reunião, por exemplo, me interessa é amanhã. E um improviso jazz tem esta vantagem, tu tens uma base clássica e sabes um tema que tens que ter, aquilo que no jazz se chama o standard. O standard é, Summertime é um standard, mas ninguém toca da mesma maneira. A liberdade que te dá a capacidade de tocar o Summertime 247 vezes de forma diferente, não é? Pode ser criativo, não é? É super diferente. E depende imenso do mood daquele dia, não é? Há uma forma mais triste de tocar, uma forma mais alegre, sobretudo não é igual. E a música vai evoluindo e o tema vai evoluindo. E foi assim, portanto, fiz birra, comecei a ouvir MPB e dali para o jazz foi muito giro. Depois também confesso, comecei a ouvir pop rock, tenho que confessar, tanto mais que a minha irmã ouvia basicamente heavy metal. Que era uma coisa que eu
até hoje acho difícil de perceber como é que eu aturava entre Chopin e heavy metal na mesma casa, mas é verdade, tenho que dizer essas coisas. E na prática, não fui até ao heavy metal, tenho que confessar isso também. Ainda hoje não consigo bem ouvir AC/DC, embora a maior parte das bandas de heavy metal tenha música calma muito boa, ou seja, as músicas tranquilas dos AC/DC são até muito bonitas. Okay. Agora, a seguir eu não percebo, é muita gritaria, fico nervoso. Mas avancei bem, Queen, claro, eu descobri Beatles em 80, não é engraçado, 80 e 84, não é antes, não é? Vou descobrindo a música que as pessoas ouviam nessa altura e foi um descoberto engraçado. Então, ou seja, tu divorcias a música de certa forma, começas a descobrir isso, proporciona descobrir outra música e depois está na altura de decidir o que é que vais fazer. Exatamente. A seguir, vais para a faculdade. Como aquilo nas notas que eu tinha eram assim equilibradas, ou seja, eu não tinha nem muito mais a letras, nem muito mais a matemática, não é? Eu mais uma vez fiz as escolhas que eu acho, e acho que é para isso que também me estás a convidar, a tentar ajudar alguém a pensar, eu acho que consigo fazer a minha vida sempre nas não escolhas, não? Nunca nas escolhas. É simples. O que isso significa? É o seguinte, tu dizes assim, o que é que eu não sou capaz de fazer? Pintar, fazer edifícios que vão cair todos, fazer pontes, portanto, tira engenheiro, tira arquiteto, tira tudo, não é? E quando chegas a uma parte, não é? Basicamente resta uma mancha que apontava para a gestão e economia, porque era mais neutral, ou seja, tinha partes de matemática que eu gostava, tinha partes também de letras, não me inibia, como por exemplo o direito, que era uma coisa que eu só fazia letras não, preciso dos números, eu preciso de vez em quando de um certo conforto numérico, portanto vou eliminando e chega uma mancha engraçada que diz, economia gestão, foi assim que eu escolhi. Ainda hoje é muito como eu faço escolhas. Aliás, estava a discutir aqui com uma pessoa, discutir no bom sentido. Hoje, por exemplo, eu trabalho em recrutamento há muitos anos, não só aqui, eu hoje digo, consigo, já com quase certeza absoluta, ver quem não serve para as empresas. Quem serve não sei ver. Porque se eu soubesse, estava milionário outra vez. E nunca vi nenhum recrutador bom dizer, eu sei escolher pessoas. Não, eu sei escolher pessoas que não servem. As que servem, não sei. E basicamente foi assim, economia e gestão. O que é que na economia e gestão era engraçado? Era a católica, na altura, embora eu não fosse assim tão betinho, portanto fui para a católica e basicamente gostei muito do curso, acho que sim, gostei muito do curso, foi um curso muito interessante, etc. E basicamente eu queria trabalhar, porque eu queria sair de casa dos meus pais, queria ter a minha independência, etc. Portanto, depois disso há um anúncio no Jónia Martins por engano, porque, vou explicar porque é por engano, eu estava no 4º ano, na altura eram 5, não te esqueças. Enganaram-se, deram o meu nome ao Jónia Martins como se eu tivesse acabado o curso, eu fui à entrevista, fiquei, não é? E então tive que fazer um ano final a trabalhar e ao mesmo tempo que estudava, não é? O que foi uma experiência fantástica na Jónia Martins, não é? Foi fantástica. E tu estudavas à noite, aí? Não, estudava durante o dia, comecei a não ir às aulas, claro, porque eu estava a trabalhar, fiz os exames, não é? Claro, concluí o curso, mas foi um ano difícil porque basicamente não pus os pés nas aulas. Mas é possível, porque dizer. Uma pergunta que me fazem frequentemente eu não sei o que é de fazer, porque eu gostava de trabalhar, mas também gostava de estudar, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É sim, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um esforço enorme e eu fiz num ano só, atenção, de 5 anos eu fiz num ano. Portanto, eu acho que isso é aceitável, não é? Eu, se hoje fizesse um curso inteiro, estudava à noite, claro, mas não deixava de estudar. É um esforço absolutamente importantíssimo de teres a parte teórica dos estudos juntamente com a parte do trabalho. Mas é possível fazer. Porquê que é importantíssimo? Porque eu acho que tu tens que ter o que o curso nos ajuda hoje, ajuda a pensar. A única coisa que os cursos fazem é ajudar a pensar. Não é? E o ajudar a pensar é uma coisa que tu, por mais que trabalhes e sejas muito bom a fazer uma coisa, não é? Quando te aparecem situações novas, não é? O curso ajuda-te a pensar, a refletir e a pensar. E esse tipo de lógica mais macro, de análise de um problema novo, a educação é absolutamente fundamental. Muito fundamental. Então, e tu entras na Jónia Martins? Jónia Martins, fui na altura para o Pingo Doce, não é? Fui para as lojas, não é? Portanto tive uns anos fabulosos nas lojas do Pingo Doce, portanto tive no notário. Que posição, o que é que ias fazer? Eu tive a preparar-me para ser gerente de loja. Sim. Portanto, os meus Mas são dos trainees? Sim, trainees, claro. Trainees, sim, na altura os meus colegas iam todos para a banca, que era sexy, e iam gozar comigo, isto é verdade, não é? Na loja dos Olivais, que é uma loja antiga que já não existe nos Olivais, que era assim uma loja redonda do Pão de Açúcar, em que eu estava vestido de bata. Não é? E estive assim, tipo, 3 dias na peixaria, 2 dias no talho. Bem, eu era gozado. Quanto tempo é que fizeste? Eu fiz, nessa fase, quase um ano de treino e depois fui subgerente. Assim, então, um ano a fazer as várias funções? Várias funções. Fiz caixa, fiz talho, fiz peixaria, fiz charcutaria, fiz padaria. E o que é que isso te ensinou? Olha, ensinou-me primeiro uma enorme humildade. E a Jónia Martins é uma escola extraordinária de humildade. Não é? Porque quando sai hoje da Católica, não é? Meninos betinhos, não é propriamente a população que tu esperavas ter. A pessoa já ensinou-me uma humildade enorme de conhecer um conjunto de pessoas que não é nenhuma falta de humildade, que eu não conhecia, não é? Um mundo diferente do meu.
Hoje tenho um respeito enorme pelo trabalho das lojas, enorme pelo trabalho hoje do retalho, porque acho que pouca gente sabe o esforço que aquilo é. Dou-te só um exemplo. Estares, por exemplo, 10 horas numa loja, agora no Natal, a ouvires o Jingle Bells, pá, um tipo suicida-se. Não, suicida-se. É a coisa mais horrível que pode existir, a sério. Tipo, mata-se. Não, é sério, porque aquela música passa naquelas cassetes sem parar, não é? É uma coisa absolutamente atroz. Eu não sei se tem essa noção, que são 10 horas. É que não é 10 minutos em casa. Com um ouvido especial para a música. Não, horrível. Era uma coisa péssima. Não? E a caixa, os esforços na caixa, os clientes, etc., foi uma descoberta engraçada. Ao fim de 2 anos eu fui subgerente, fui gerente, não é? E ao fim desse tempo o Sr. Sós Santos, enfim, saudoso e falecido ultimamente, uma pessoa de facto extraordinária, chama-me e diz: tivemos a ver, etc, porque as pessoas gostam de ti, mas se calhar isto das lojas não é bem a tua vida, está a ver? Fui chumbado. Portanto, a gente tem que perceber que há coisas boas na vida. Chamas tem jeito para o pessoal. E eu acho que a coisa boa foi, eu nunca neguei nada no sentido de experiências novas. Está bem, quer dizer, achas que eu pensei alguma vez, quando estava na Católica, que ia para o pessoal? Não pensei. Ou seja, és capaz de ter jeito. E essa talvez seja a única virtude. É, atirei-me, vamos embora. Sei nos recursos humanos na altura do Jónia Martins. Quantas pessoas é que estavam a trabalhar no Jónia Martins nessa altura? Jónia Martins, eu entro na fase em que o Pão de Açúcar é comprado. Portanto, o Jónia Martins aumentou, devíamos ser à volta de 2.000 e tal. Hoje estamos os números do Jónia Martins, não é? Sim, 110.000 pessoas. Portanto, 2.000, pois é, para o Sr. Soares Santos estar a ir a ver os trainees. Sim, porque via os trainees, acompanhava os trainees, portanto era uma personagem muito importante e muito ligada a todos nós. Portanto, é uma coisa que tenho muito carinho, muitas memórias dele, boas. E estamos a falar há quanto tempo? Estamos a falar, agora tenho que dizer a idade e tudo. Então eu entrei para a Jónia Martins em outubro de 88. Em outubro de 88, há 30 anos atrás. Não, mas é fantástico só pensar o crescimento de 2.000 para 110.000 colaboradores. E eu até saí da Jónia Martins em 2000, fiz orgulhosamente parte do esforço. Portanto, fui das primeiras equipas a ir para a Polónia, por exemplo, quando abriu a Biadronca. Portanto, são memórias muito boas, não é? Então, e conta-me o Sr. Soares Santos, tu conheceste-o bem? Sim, bem. O que é que aprendeste com ele? Assim, é uma pessoa mais uma vez uma pessoa extraordinária, uma pessoa com uma enorme humildade, uma pessoa, por exemplo, que não acabou o curso de Direito, mas tinha uma capacidade, não é? Técnica e de formação humana também extraordinária. Portanto, aprendi muitas coisas com ele. Aprendi a humildade, aprendi o retalho, aprendi coisas como quando se entra numa loja e está um papel no chão, vai-se buscar o papel independentemente, não é? De não ser o teu trabalho ou não ser a tua função. Portanto, foi uma pessoa que eu continuo a admirar muito e que me ensinou muito, e a Jónia Martins foi a minha primeira escola. Como sou, como digo, um retalhista de profissão. Um retalhista no sentido de perceber o retalho e admirar muito o negócio. Não é? Depois, como tudo, as coisas foram evoluindo na vida, chega ali o ano 2000... Mas espera, antes disso, mesmo na Jerónimo Martins em si, ou seja, tu começas na loja, estás um ano e depois convidam-te para o pessoal. Para o pessoal, sim. E como é que é essa transição? Fui para a formação, na altura... Depois fui para o recrutamento e depois fui para a parte administrativa também. Estive a fazer inserção no cadastro, com esta palavra tão bonita, não é? De fichas de empregados novos. Na Jónia Martins entravam, quando depois se comprou o modelo, não é? Continente, na altura, não sei se te lembras, mas o Continente tinha supermercados. Não, não se chamavam Bom Dia como hoje, chamava-se Modelo Continente. Os super frescos era o slogan. Jónia Martins compra, portanto, a Jónia Martins vai comprando coisas, comprou a Inô, que era uma coisa que não sei se te lembras, que era outros que dei supermercados. As aquisições da Jónia Martins nos meus tempos foram exponenciais. Portanto, nós comprávamos empresas e pessoas, não é? E aquilo nos recursos humanos, entre admissões, entradas, saídas, rotação, era uma vida louca, verdadeiramente louca. Aqueles anos de Jónia Martins, basicamente de Pingo Doce, não é? Louca, tens alguma história interessante uma dessas histórias loucas em que tenha acontecido algo de extraordinário? Eu acho que sim, já não me lembro. Eu acho que basicamente, se isso levar depressa, nós quando se comprou o modelo, comprou-se um armazém, não é? Em que nós fomos lá ter e eu cheguei ao armazém. Foi Martins comprou o modelo? Foi. Porque eu achei que tinha sido o Continente que comprou... Não, foi assim. O Continente decidiu, a Sonai, dedicar-se só aos hipermercados. E vendeu a cadeia de supermercados que tinha. Supermercados, para o Jónia Martins. Depois voltou a abrir mais tarde, mas na primeira fase vendeu ao Jónia Martins. O Jónia Martins ficou com os supermercados praticamente todos do país, porque achava-se que o negócio de futuro era o negócio dos hipermercados. Nessa fase, deixa eu ver se me lembro, assim, histórias engraçadas, ou um bocadinho diferentes, talvez a ideia de chegar a um dos armazéns que tinha sido comprado, não é? Eu chego lá, porque os cursos são sempre os primeiros a chegar, não é? Tenho uma centena de pessoas, não é? Assim, em pé, paradas, não é? Da nova empresa, mas nós somos os maus. Imagina que é uma pessoa que é comprada, é terrível, não é? Agora são novos patrões e como eu vou ganhar não vou ganhar. Cheguei lá e esse armazém tinham sido cortadas todas as comunicações telefónicas à tesourada. Cortaram a tesoura, portanto... Porquê?
que era para ganhar em tempo, porque a concorrência é assim, ou seja, nós basicamente tínhamos agora que repor as comunicações todas, não tinha comunicações nenhumas, não é? Tinha 100 pessoas a dizer o que é que eu faço agora, eu tive que subir uma mesa, não é? E fazer daquelas coisas assim muito icónicas e bonitas, não é? Já não me lembro o que é que disse. Mas deve ter corrido bem. Uma mesa, literalmente? Claro, literalmente, deve ter corrido bem, calma, vamos com calma, não vale a pena estamos todos aqui, aquelas coisas para tentar naquele momento, tentar arranjar uma solução de calma, porque 100 pessoas em tensão contra um não é bom, não é? Em princípio, não é bom. Portanto, a primeira ideia é temos de livrar das 100 pessoas, porque vão para casa e reduzir o grupo e falar individualmente ou com pequenos grupos. A pior dificuldade, ainda hoje também a recursos humanos, é grupos. Não é? Grupos muito grandes, são muito difíceis de gerir, não é? São altamente emocionais, porque é um bocadinho como aos cardumes, nunca viste os peixes, não é? Aquilo é assim, os peixes estão em cardume e como é que os peixes viram de direção? Quando há numa fração de milésimo de segundo um peixe que vira a direção. Depois é um efeito mimético, os peixes viram todos. E isso é o problema dos grupos. É difícil controlar a informação, porque num grupo basta aquilo que é o subversivo, o underground, o ouviu-se, nem é por maldade, é porque se ouviu, porque se disse, e controlar grupos de 100 pessoas, nem pensar. Portanto, a primeira questão é livrar-nos do grupo, no bom sentido, partir do grupo, tu vens à tarde, tu vens de manhã, e começar a controlar a informação separadamente. Isso aprendeu-se, mas é uma sessão tensa. Eu não tinha ideia disso, porque a informação, o ouviu-se pode ser a informação distorcida, e depois espalha-se por ali. Em grupo é sempre distorcida, ou seja, mesmo que tu digas uma coisa, tens que perceber que não interessa nada do que tu dizes. Interessa como é que as pessoas ouvem. E garanto que ouvem de formas diferentes. Portanto, a única maneira é tentares controlar a capacidade de informação. E isso foi uma das experiências, por exemplo, por acaso, engraçado, da subida de uma mesa, tipo, sei lá, revolucionário, não é? Faz lembrar aquele filme do Robin Williams em que ele sobe, o Clube dos Poetas. Exatamente. Subir uma mesa, porque é o que a gente tinha, dar calma, dizer calma, a primeira mensagem é que vai ficar tudo na mesma, ninguém vai perder o seu salário. Primeiras mensagens muito fortes. E depois separar os grupos. E isso em loja? Não, no armazém. No armazém de distribuição. O armazém de distribuição. Pois, o armazém de distribuição para, depois a loja também para. Para tudo. É um problema. Se tu paras um armazém, não é? Tu começas a ter falta de estoque de forma consistente. Repor aquilo é uma coisa que dá um trabalho. Aliás, o negócio de supermercados é um negócio de logística, sobretudo. Não é um negócio de prateleiras e produtos. É um negócio de eficiência logística. A forma de distribuição, a velocidade, a capacidade. Portanto, o armazém era um ponto central de tudo aquilo, não é? Mas foi uma experiência engraçada. Uma coisa que eu acho que nós não temos bem noção enquanto sociedade, porque cada um de nós é especialista em certas coisas e com o decorrer do tempo vamos ficando cada vez mais especialistas em certas coisas. E talvez, eu pelo menos tenho noção, eu sinto que o meu irmão mais novo, que tem 8 anos, acha que a carne nasce embalada nos pacotes. Ou seja, não temos praticamente noção da dimensão geral e macro das coisas e de como todos estamos interconectados e que se uma pecinha falha, e como houve recentemente a greve dos caministas e não há gasolina, do nada o país para. O que é que tu ganhaste uma perspectiva mais macroeconómica em relação a isso? Muito mais, para mais sendo economista com um enorme prazer. Quer dizer, por exemplo, só para ter uma noção, se calhar as pessoas não têm, mas é engraçada, não é? Aquilo que na altura, não sei se hoje é assim, mas imagino que sim, acontece nas carnes, o exemplo feitio é giro, chama-se fazer uma estiva. Sabes o que é uma estiva? Não. As carnes aparecem... Já aprendi 25 as carnes aparecem em carcaças. Na altura, primeiro carcaças. Pegas num animal, aparece uma meia carcaça. E em teoria económica, o que é que fazer uma estiva? É pegar naquela carcaça, dividi-la em bocado. Quantos bifes de lombo é que dá, quantas costeletas, em média... Com X estivas, tu sabes que uma meia carcaça, não é? Tem que dar tanto de diferentes, não é? Produtos finais que o teu irmão vê no célebre pacote. Qual é o problema depois? É que nenhum animal é igual e o que acontece muitas vezes nas estivas é que animais com mais gordura dão menos carne no fim. E animais com menos gordura dão mais carne. E depois tu podes perder ou ganhar dinheiro em função de coisas como essas, percebe? E é engraçado perceber todo o ciclo de onde é que ele pode falhar, realmente. Pode falhar em coisas, às vezes, que hoje nós não temos a noção, ainda bem, não é? Mas que se falharem, toda a gente vai achar que são importantes e deste um excelente exemplo do que são os condutores, não é? Uma coisa que tu certamente sentiste, olhando para as contas de Jerónimo Martins, que fatura 16, 17 bi e tem um EBITDA de 2,5%, torna-se claro que uma das coisas principais
é a eficiência. Ou seja, completamente, porque se não for sim. eficiente, como é venda em massa, Eficiência o pacote de arroz tem que ser comprado e vendido ali com uma margenzinha e tentar... Exatamente. São em muitos pacotes de arroz. São em muitos pacotes de arroz. O que é que tu aprendeste com isso e o que é que te ensinou a estar a trabalhar com margens assim? Disse-me um colega meu, que depois do Pingo Doce fui também para o recheio, mudei a minha vida para Braga, só para perceberes, e por isso é que isso tem a sua graça. O grande comprador do Jaime Martins, que já não está, disse-me uma vez, doutor, isto é muito simples. Isto é um negócio de volume. E basta dizer isto. É um negócio de volume. O comprador. Isto é um negócio de volume. Portanto, basicamente, todo o retalho é de facto um negócio de volume. Portanto, tudo aquilo é alta eficiência, grande lógica de eficiência, informática de ponta, logística de ponta e depois não complicar nada. É que qualquer complicação estraga aquilo. Não é? Portanto, aquilo é basicamente uma fábrica super streamlined, não é? E muito inteligente na forma de produção. E depois, quanto mais for o volume, é? Melhor, porque tu vais tendo 2,5 sob margens cada vez um bocadinho maiores. Basicamente é isso. E tu, entretanto, tu foste para a Polónia também na Jerónimo Martins? Fui ajudar, atenção, não fui viver para lá, fui, porque mais ou menos os cursos humanos são fundamentais, entrar na Polónia, não é? Nós na altura... sobre essa experiência. Essa é muito engraçada, não é? Mas não está censurada. Nós chegamos a ter 28 portugueses na Polónia. A Polónia na altura, portanto, 96, 97, não é a Polónia de hoje, não é? Pronto, eu só posso dizer que 28 portugueses, na altura eram homens latinos, não é? No meio de um mundo de polacas que eu diria, em média, extremamente bonitas, média, não é? Foi dando algumas confusões divertidíssimas, não é? Deu bastantes casamentos, não foi só 2 ou 3, não te falo sério, que ainda hoje vivem, estão felizes. Deu algumas fugas de casas de maridos pelos telhados e coisas dessas. E o que é engraçado em recursos humanos é quando há um problema nos diversos... Recursos humanos! Tem um problema de recursos humanos! Portanto, eu tive que lidar com algumas questões mais difíceis. Com essas Sim, algumas mais difíceis sobre... Pá, agora não apaixonei, o que é que foi? Pá, filho, agora tenta resolver o caso, mas ela é casada. Bom, então agora não tem a ver com isso. Agora tens de resolver essas coisas. Calma. Portanto, várias situações, porque 28 portugueses, Poznań, na altura, a sede não era Varsóvia, era Poznań, e Poznań tinha 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, 28 portugueses. Não é? É uma grande diferença. Uma grande diferença, do ponto de vista de muita coisa, não é? E aquilo mexeu muito com a cidade de Poznań, em situações, felizmente, todas correram bem, mas algumas tensas, não é? E dramáticas nesse sentido, mas foi bastante interessante ver como é que havia ali umas questões culturais que foram sendo resolvidas. Então a maior dificuldade foi a parte cultural? De longe, só para teres... Por exemplo, uma ou duas ideias. Uma disparate meu. Nós tínhamos, mas assim que a gente aprende disparates, tínhamos umas cassetes de treino aqui do Pingo Doce, que tipicamente era assim, um treino de peixaria, um treino... Isto faz-se assim, depois fazia uma cruz. Isto não se pode fazer assim. Portanto, estava dirigido para nós. E a gente o que é que fez? Temos de treinar os polacos, não tem nada problema nenhum. A gente faz aqui uma tradução disto, põe aqui as dobragens, manda a cassete, as cassetes para a Polónia, pronto, eu estava lá no primeiro dia daquilo, pá, põe a cassete e desata tudo a rir. Sabes que é aquela sensação de que vou-me esconder um buraco, mas não posso. O que é que aconteceu aqui? Não percebi. Tive que perguntar. Pois claro, o que estavas a falar numa população lá, de caixa, etc., tudo licenciados. Engenharia nuclear, engenharia agrónoma, etc. O nível de cultura dos países de leste e de formação técnica era elevadíssimo. Mas para fazer posições de caixa e... Na altura não havia empregos, portanto, naquele momento, e era bem pago, valia tudo, não é? Pá, malta que sabe engenharia nuclear e vê uma cassete de estilo, parece a Rua Sésamo. Risco, não podes fazer isto. Ganda goza, tipo, não tem uma mais giro, pá, não me apresente isto. Percebi rapidamente o disparate que estava a fazer e que tive que corrigir, etc. Mas só essa é uma experiência certamente incrivelmente diferente, não é? Cultural, de formas de saber, de aprendizagem. E a gente aprende fazendo também muito disparate, é verdade. Desde que aprenda, ou seja, corrija, não é? Foi logo, aquelas cassetes não dá para pôr ali. Não dá para pôr ali. E tu depois passas para o recheio? Depois fiz, na altura, quando estava na Polónia, já estava no recheio, porque era o recheio. Já estavas no recheio. Okay. O que faz o recheio, para quem não sabe? O recheio é, no fundo, um cash and carry. No fundo, o que é que faz? Hoje, enfim, é um tipo macro, é isso que faz, é um excelente grossista, vende a pequenos supermercados, a mercearias, etc. Okay. Portanto, não tem cliente final. Okay. É uma diferença. E vende inclusive a Jerónimo Martins ao Pingo Doce? Não. Vende, por exemplo, a grande parte da hotelaria, que é um negócio que na altura foi desenvolvido e que hoje penso que deve ser a maior parte da faturação. A
hotelaria, catering, restauração, pequenos supermercados, etc. E foi uma maiores volumes, compra muito bons volumes, exatamente. E depois fazem até por entregas diretamente aos pequenos comerciantes e aos hotéis, etc. Portanto, é um negócio também que me Então, vocês levaram a Biodronca e o recheio também para lá? Não, o recheio já era um negócio que existia cá, não é? E depois, quando se compra lá, o que é que se comprou lá? Comprou-se a Biodronca, que é o supermercado, mas comprou-se na altura o Eurocash. O Eurocash era já um recheio polaco. Que depois se vendeu em 2000. Vendeu-se. Ficou-se só com a operação da Biodronca, não é? Que hoje são 2.000 lojas, não é? Só para ter uma noção. Sim, é gigante. 2.000, que é uma coisa super gigante. Nem é possível, só imaginar, em 96, não é? Quando estava a começar o negócio, que fazia 2.000 lojas em 12, 13 anos. Quer dizer, uma coisa e quantas lojas? Foi comprada a Biodronca? Foi comprada, não me lembro quantas eram, mas eram poucas. Não me lembro, eram poucas, mas é depois um crescimento exponencial, que é também um crescimento do país Polónia e, obviamente, muito mérito também da Jónia Martins nos seus crescimentos. Não é? Então, e o que é que te fez fazer depois disso? Ou seja, fazes a escola toda, estamos a falar quantos anos em Jerónimo Martins? Estamos a falar de 88 a 2000, praticamente. 12 anos em Jerónimo Martins, e depois em 2000? Sim, em 2000 eu recebo um convite na altura do Banco Espírito Santo, que era uma questão interessante. O que aconteceu ali? Eu, de facto, nunca fui economista no sentido da minha profissão, percebes ali, não é? Aquele convite era interessante porque eu, de certa forma, voltava, não é, a um negócio, não é, que era mais próximo da minha formação profissional. Tinha essa vantagem engraçada, não é? E achei que era um negócio interessante. E, de facto, o negócio da banca é um negócio muito sofisticado, do ponto de vista de... é exatamente o contrário do retalho. A arte do retalho é a sua simplicidade, não é? O negócio da banca tem muitos segmentos. Os particulares, as empresas, na altura o private banking, é um negócio bastante complexo, não é? O interessante, não é? Porque eu já fui para os recursos humanos, não é? Portanto, eu fiquei no Jerónimo Martins, fui diretor de recursos humanos do Pingo Doce, tinha 28 anos, é uma coisa anormal, porque há de certeza mérito, mas há sorte, porque há um crescimento muito grande e não havia também muito mais que alguém quisesse. Portanto, eu já vou na altura, para o Banco Espírito Santo, como, basicamente, adjunto do diretor de recursos humanos, que depois reformaria 2 ou 3 anos depois. A ideia já era essa, não é? Mas porquê é um setor mais complexo, por curiosidade? A banca tem particularidades diferentes, não é? Quando comparas com a alimentação e o retalho, há um segmento muito parecido com o retalho, que é o chamado, também se chama retalho bancário. Os particulares da banca são relativamente parecidos. Mas há diferenças que são fantásticas do ponto de vista formal e é engraçado perceber. Uma coisa importantíssima para o retalho alimentar, e penso também para o têxtil, é este. Se reparares, toda a estratégia de comunicação é feita para pôr as pessoas dentro das lojas. Estamos a ver bem? Sim. Tens os cartazes, o próprio online que existe, não é? Mas não é muito, como é que eu diria, muito estimulado. A ideia mesmo é que tu estejas dentro de uma loja. Quando estás dentro de uma loja, a ideia depois é que tu fiques lá e tenhas um conjunto de impulsos visuais, olfativos, etc., que te ponham a comprar. Ou seja, se tu entras numa loja de roupa ou de alimentação com uma lista e a cumprires, tu matas o negócio. Não sei se tens a noção. Tu és horrível. Matas o negócio completamente. Pois é. O negócio só existe porque tu não és capaz de seguir uma lista. Ou dizes, não estava a pensar naquele shampoo. Mas 5 pelo preço de 2. E tens shampoo para meio ano. Felicidade para ti. Muito, muito, sobretudo para a loja. Portanto, o negócio é esse. E é um negócio de te pôr lá dentro. O online é uma obrigação, porque há uns malta moderna. O online é um perigo brutal para o negócio de retalho. Porque se tu segues uma escolha mais racional, tu perdes a escolha impulsiva. E a escolha impulsiva é uma parte das vendas fundamental. Agora vamos comparar com a banca. O que é que a banca tem feito, a banca comercial nos últimos anos? Tem-te tirado das lojas. E diz, vá para os multibancos, vá para a internet, etc. Certo? Que do ponto de vista da transação é engraçado. Eu não quero ter lá uns chatos por causa do cheque. É verdade. Só há um pequenino problema. É que quando tu tiras as pessoas das lojas, balcões, também não vendes. Porque tu não vendes online banca. Ou seja, tu dizes, hoje apetece imenso comprar um cartão de crédito. Apetece-me imenso, é um impulso que eu tenho hoje. Percebe? Não é uma coisa que tu faças sem interação humana. Portanto, se tu tiras gente de balcões, tu não consegues, ou dificilmente consegues vender produtos. E a banca começou com este paradoxo terrível, não é? E difícil de continuar, que é o modelo de negócio começou a ter dificuldades. Já começas a ver em muito banco,
sei se sabes, assistentes online. Tem uma cara, ou seja, tens que os ver via Skype, outra coisa qualquer, porque tu tens que interagir com alguém, um elemento humano, para que não pode ser confiante para comprar um é produto. Exatamente, porque um produto financeiro não é tão fácil comprar uma camisola na Zara online. E eu volto a dizer, acredito no online, mas se pensares um bocadinho, e acho que isto é engraçado, estes paradoxos, mas depois se vê, porque é que a Amazon abriu agora lojas físicas? Porque exclusivamente online não dá. Não sei se sabes. Abriu lojas físicas. Começou a abrir lojas físicas. Sim, não, isso é a importância da loja física é esta questão. Tu tens que vir, cheirar, perceber, palpar, mexer, não é? Se fores super racional a comprar, tu matas o negócio da compra por retalho. Muitíssimo menos. E matas o negócio de retalho. Portanto, é uma contradição engraçada. Gostei desse negócio da banca. Gostei, obviamente, de um conjunto de coisas também nos cursos que fizeram. Deixa-me só entrar aqui por um tópico que eu acho curioso, que é... Qual é que é a tua opinião sobre, ainda por cima com a perspectiva de um economista de economia, qual é que é a tua opinião sobre o facto de o nosso sistema estar, de certa forma, construído sobre o superconsumo, eu consumir mais do que aquilo que preciso? Porque nós precisamos de crescer e a economia precisa estar a crescer, se não está a crescer, está a morrer, e a única forma de crescer é com consumo, e o consumo, o superconsumo, não é necessariamente bom em certos motivos, seja ambientais, seja emocionais, seja financeiros para a própria pessoa. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Assim, eu acho que neste momento os tempos são super excitantes porque esse assunto está a ser discutido. Eu acho que cada vez mais da maneira, se calhar, não economista, já explico o que quero dizer, e a verdadeira questão é esta. Isto é assim, tu cresceres, não é, eternamente, não é? Como, no fundo, o grande modelo capitalista, é giro, só tem um pequeno problema. É que tu chegaste agora àquilo que se chama o limite do capitalismo, que é o limite da terra, o limite físico dos recursos, exatamente. Quando chegas a um limite físico dos recursos, não é? Houston, we have a problem, não é? Com 8 mil milhões de pessoas, a caminho de 10 mil milhões, não é? Esta história de crescimento eterno deixou de ser possível. Quando éramos 1 mil milhões, 2 mil milhões, é como tudo. Agora há um pequeno problema. A única ameaça séria ao nosso modo de vida, o capitalismo, é os recursos e a terra, portanto. O problema dos recursos não é um problema, deixa-me pensar, os recursos são o segundo problema. O primeiro problema, esse sim, seríssimo, e visto que aconteceu agora em Madrid, é aquele célebre artigo, hoje o problema é um problema de distribuição de rendimento. Ou seja, tu conseguiste dentro de cada país inventar uma coisa que foi os impostos, não é? Ninguém gosta, mas a gente aceitou que uns pagam pelos outros porque há bens públicos, etc. Quando chegas a uma questão como o clima, tu tens que começar a redistribuir o rendimento, ou seja, eu tenho que pagar à Índia e à China para dizer não faças centrais de carvão, desliga as tuas. E, claro, eu desligo já. Quanto é que me dás para desligar as minhas centrais de carvão? E então estás disposto, tu, Fred, eu, Pedro, dizer assim, olha, eu agora sou um novo governo, digo assim, vamos perder qualidade de vida, vamos consumir menos e já agora vamos pagar um imposto extra para dar aos senhores que estão na Índia ou na China para eles desligarem o clima, porque, by the way, se eles não desligarem, a gente também morre asfixiados. E este é o problema, porque o sistema democrático está desenhado para países, não está desenhado para grandes instituições fortes, por isso é que eu sou, além de tudo, sou um europeísta super convicto, porque se pensares também, os 3 ou 4 problemas centrais do mundo hoje são problemas mundiais, não são resolvidos por países. Claro. O problema dos migrantes, o que é o problema dos migrantes? É basicamente tu que estás na miséria, deslocares para pontos onde estão gente com mais dinheiro. Sim. Eu se estivesse lá, não faria o mesmo. Aliás, uma célebre frase fantástica, não é? De uma senadora americana recente que diz, eu gosto muito da frase, porque tem muito a ver com aquilo que eu acho que sou como economista, o teu código postal não te pode definir como pessoa, mas hoje define-te. E é verdade, eu fui um privilegiado, eu nasci em Lisboa, nasci numa classe média, tive acesso ao ensino, etc. Não estou a dizer que toda a gente tem acesso ao ensino gratuito, aproveita, mas isso não é o meu problema. O meu problema é que eu não posso ter um sistema onde tu nasceste define quem tu és. E as tuas oportunidades. Todas, não é? Tens que distribuir. A grande questão é a redistribuição. Portanto, isso vai ter que acontecer. Infelizmente, acho que vai acontecer tarde, quando tiveres o plástico todo nas praias do Algarve, de Espanha, de países ricos. Enquanto o plástico não chega lá, ninguém se vai importar. Há um momento onde isso vai ser absolutamente decisivo. E precisamos de fortíssimas instituições internacionais para fazer essa distribuição. Ou seja, dizer assim, bom, eu sou capaz de pagar um imposto à Europa, e a Europa redistribui pagando à Índia, à China, o que é que seja, para desligarem. Não há direito hoje de eu dizer a esses países, desliga isso.
Porque eu tive carvão durante 150 anos, não é? Desde a Revolução Industrial, não desliguei e também poluí. E, sobretudo, nada de radicalismos. Não sei se tens uma noção, há 2 objetos plásticos que foram absolutamente fundamentais para o bem-estar das populações no mundo. Primeiro, o alguidar, para as mulheres poderem transportar água, não é? Ok. Com peso muito menor, e aquilo que são os chamados havaianas, não é? Porque hoje em dia morre-se muito menos em África, porque as pessoas têm acesso àquilo, antes não tinham, e podem andar sem ser descalços, porque aquilo é baratíssimo. E são muito menos sujeitos a animais. Portanto, está estudado. Portanto, calma com um zero. Zero não, temos que estudar as coisas, perceber, e nós estamos com um problema grave no mundo, mas que resulta de um problema bom. Não sei se percebeste, nós conseguimos tirar 1.000 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 20 anos. Isto é um feito extraordinário, não é? O que é que preferias? Se calhar, não, a gente queria só 100 serem muito ricos, não é? E os outros serem pobres. Se calhar não havia problemas de superconsumo. Ainda bem que temos um problema de superconsumo. Vamos dizer agora aos chineses e aos indianos que não podem consumir, não posso fazer isso. Agora, o meu nível de vida, a minha roupa, a minha gravata, o meu telemóvel que muda daqui a um ano, a ano, vai ter que deixar de ser feito. E isso é preciso que tu digas às pessoas. Como é que as convences? Tenho muita dificuldade, mas não tenho dúvida que este é o caminho. Acho que quanto mais tarde, pior, mas acho que vai ter que ser feito. E como é que achas que podemos fazer isso? É com incentivos, com regulamentação? Eu acho que tu vais ter que, primeiro, dar a instituições internacionais mais poder, ou seja, tu vais ter que passar a ter menos poderes locais, leia-se, por países, mais poderes internacionais, não é? Com capacidade de enforcement de coisas como impostos transnacionais. E a partir daí, tu vais começar a poder redistribuir o rendimento, dizer, olha, o país X tem que fechar as suas centrais em 10 anos e eu vou dar dinheiro para fazer as centrais solares, através de eólicas, para ali. Mas eu vou ter que perder dinheiro. Eu, que sou rico, eu, ocidental, vou ter que perder dinheiro. Estamos dispostos a fazer isso? Essa é a grande pergunta. Acho que a alternativa é dramática. É isto, este planeta não aguentar, não é? Não aguentar, não é? Porque não aguenta tanta gente, com tanto consumo, com tanta loucura. Depois vivemos momentos da loucura. Agora a loucura é o abacate. Fala, abacate é muito giro, abacate. Então, o abacate sempre existiu, mas agora um prato com abacate, ui, que coisa mais gourmet. Estão a destruir coisas e florestas e campos para fazer abacate, quer dizer, é uma coisa absolutamente disparatada. Não? Portanto, tem que haver mais regulamentação, mas tem que haver, sobretudo, redistribuição. E eu saber que vou ter que consumir, vou ter que ter menos pullovers, menos casacos, menos gravatas, menos telemóveis. Estou disposto a fazer isso, tenho que o fazer. Agora vai ser muito difícil. Não sei se já leste o Sapiens, do Harari. Exatamente. Eu achei fantástico, porque nunca tinha pensado na forma de como, de facto, as construções que nos separam são construções mentais e coletivas humanas, ou seja, a questão do país, da fronteira, são tudo coisas que na realidade não existem no mundo físico, mas nós inventámos e acreditamos nelas e elas, de certa forma, inventámos para nos governar, ou seja, um Estado-nação é uma estratégia para nos governar, mas neste aspecto separa-nos, porque tu achas que acreditas que nós vamos chegar um dia a um sítio onde a população está unida como uma, ou vamos sempre estar numa perspectiva mais tribal, dividida em nações? Sabes, eu sou muito otimista. Eu costumo dar o exemplo engraçado do quando era miúdo e gostava de ver também de cinema, sobretudo a série B Fuleira, que é mais divertido. Não sei se te lembras, deves ver de certeza, na altura ainda da União Soviética, qual era o único fator que unia os americanos, os russos, os chineses, todos em prol de um mundo melhor? Era quando havia ameaças alienígenas, quando haviam invasores externos. Lembras-te? Sim, é um inimigo comum. E eu acho que o que vais ter que ter, e tu vais ver na questão do planeta, esse inimigo comum. Quando isso acontecer, por isso é que eu acho disparatado, estás a gastar dinheiro hoje, para ir a Marte, mais vale para gastar dinheiro, para ver como é que resolves o problema aqui antes, não é? Primeiro, tu quando vês o inimigo comum, e o inimigo comum vai ser este, em Nova Delhi eles já não conseguem respirar, percebes? Porque hoje o ambiente e as centrais de carvão estão a poluir tanto, portanto, aquela malta não consegue viver ali. Quando chegar, por isso é que a Paris, a Lisboa, a Nova Iorque, e quando tiveres as praias da Côte d'Azur com plástico, o problema vai ser comum. Nesse momento de problema comum, que vai ser tardio, infelizmente, vai-te custar mais dinheiro, mas as coisas vão acontecer. Não tenho dúvidas nenhuma. Pois, mas nesse momento. O problema é o que vai-te custar mais dinheiro. E é a questão do feedback também, porque podemos já não ir a tempo. Ou seja, se isso só acontecer daqui a 15 ou 20 anos, eu percebo a questão do inimigo comum e concordo a 1000%. A única questão é que esse inimigo comum não é visível hoje em dia.
Ainda. Mas eu acho que as novas gerações, com todo o respeito, vai ser rapidíssima a mudança. Eu acho que elas hoje estão muito mais intolerantes, não é? E por isso é com todas as críticas da miúda, da Greta, eu acho que é fundamental como imagem, como força, como símbolo, como padrão, não é? Em tudo, porque as novas gerações são absolutamente intransigentes. Eu enfim, tive há 2 dias uma neta, não é? Pela primeira neta, só para dizer, a minha filha, muito obrigado, e o meu genro, são profundos e convictos disso. Eles vivem numa casa sem ligação à rede, portanto têm um poço, têm energia solar. A dificuldade agora para mim é, pai, não penses agora a comprar fraldas, só tem que ser fraldas especiais. Ou seja, há já um mundo enorme de roupas, de sistemas e de coisas que permitem melhorar bastante. Volto a dizer, nada de radicalismos do zero, percebe? Agora, perceber, reduzir, reciclar, não é? E perceber que este é um bem comum, eu acho que vai ser inexorável, vai ser fortíssimo. E vês depois, de certa forma, o que acontece hoje na Europa com o grande crescimento dos partidos dos verdes. Portanto, eu acho que vai haver um momento em que isso vai ser inequívoco. Porque, repara, a outra alternativa, e o Homo sapiens quer bem, é terrível. É ver uma guerra para matar gente. Ou seja, se tu não consegues ver, se há tanta gente, não é? E começamos a competir pelos recursos, não é? Passa a ser uma coisa dramática. E hoje, como diz o próprio, esse livro também é muito giro, morre mais gente por obesidade do que por fome, não é? Ou seja, ao mesmo tempo foi um sucesso do ponto de vista económico, não é? De ter pessoas fora da miséria, não é? Que provocou uma coisa que é a própria limitação do crescimento, que é o planeta. Eu acho que vai acontecer. E acho que o inimigo comum vai ser este e que vamos conseguir. Porque eu acho que a humanidade é, em limite, não é? Inteligente e vai resolver. Mas infelizmente vai ser em limite. Vai-nos custar mais vai custar mais à geração dos meus filhos do que a mim. Vão ter uma vida pior. Ou seja, vão ter uma vida pior. Sim, vão ter que ser feitos sacrifícios. Vão ter sacrifícios. Mesmo assim, uma vida, por amor de Deus, confortável, mas não vão poder ter 19 telemóveis, percebe? Diferentes. Não vão poder, se calhar, e volto a também a falar outra vez na família, eles não têm televisão, não é uma coisa que seja precisa hoje, percebe? Porquê é que eu preciso de televisão, não é? Porquê é que eu preciso de comprar carrinhos para a criança? Tenho amigos, eles emprestam, preciso ver. Ou seja, eu acho que a própria consciência desta geração é diferente. E como tal, eu sou otimista. Muito bem. Então vamos voltar à tua carreira. Ou seja, tu sais... A minha carreira, exatamente. Tipo Carris, estou a brincar. Sais da Jerónimo Martins, entras na banca, desafio de recursos humanos na mesma, e foi aí que começámos a falar da banca e do consumismo e capitalismo. Mas fala-me dessa jornada. Ou seja, é uma jornada muito mais formal, portanto, a gravata pode ser obrigatória, o fato, não é? Que ainda trago até hoje. Portanto, há um enorme formalismo na banca que não existe na distribuição. As salas dos conselhos são salas de forte impacto visual, não é? Cadeiras grandes, quadros bonitos, parece que estamos todos no Halloween. Há um certo peso sempre institucional da banca. Porquê que é assim? Eu acho que tem muito a ver, a banca hoje, obviamente, até com imensas empresas que existem novas, fintechs, tudo eletrónico, é muito diferente. Mas na altura, eu acho que tem muito a ver, sabes, com o simbolismo que é, eu tenho que mostrar que tenho uma casa grande, porque tenho que ter um cofre grande para as pessoas verem que eu guardo bem o dinheiro. A ideia dos grandes cofres, a ideia física de que eu preciso de mostrar esta casa inexpugnável, não é? Ninguém me pode vir aqui roubar, que eu sou um banqueiro que tem um cofre com muitas fechaduras e muito grande. Pronto, mas também sempre houve na banca um certo... sou diferente, sou muito especial. E eu acho que vinha do retalho, que era, no fundo, como digo, super de bata. Foi um choque cultural, na altura, grande, não é? De me adaptar também a um maior formalismo, excelentíssimo senhor doutor e coisas dessas, nos mails, que tem alguns formalismos, não é? Prezados cumprimentos, tem uma escola de formalismo divertida. Mas eu sou, mais uma vez, e se calhar, volto a dizer no propósito de tudo isto, se posso dar conselhos nunca digam que não a coisas que são experiências. Experimentem. Podem gostar ou não gostar. Mas nunca digam à partida, mãe, não quer comer bife. Fazer primeiro provas. Depois, não gostar, a gente vê. Mas não quer comer bife. Porquê? Porque não quer comer bife. Pronto, está bem. É difícil. Isso a gente tem que experimentar. Fazer essas experiências. Portanto, correu bem. O primeiro ano foi bastante mais difícil. Foi mais complicado. Eu era muito mais descontraído que a parte dos meus colegas. E há uma escola para esse formalismo ou tens de aprender por tentativa e erro? Eu acho que é tentativa e erro. Levando na cabeça é basicamente saberes um bocadinho no primeiro mail que, mas que disparate é este, tens de ter cuidado. Mas qual é o cuidado? Porquê? Porque aqui se trata, chatíssimo, seu doutor. Está bem, ok, a gente aprende, pode brincar e depois a ideia é, quando entras numa organização, isso também é importante perceber, tu não vais na primeira fase fazer mudanças radicais. Porque são 140 mil contra 1, não é? Quer dizer, esta ideia de eu chego lá e parto aquilo tudo. Errado, wrong, errado.
Qual é a estratégia? Tu vais aprender como é que é. Tens que vestir aquelas vestes. E depois, com muita calma, vais fazendo disrupções. Mas tens primeiro de ser aceito, porque senão passas a primeiro bloco da aceitação. Estás arrumado, és sempre um estranho. Eu era o maluco dos supermercados, não é? Um supermercado, coisa esquisita aqui para a banca, etc. Mas foi corajoso, pelo lado do BES, pelo menos, de me ter contratado. Se calhar foi erro. Estou a brincar, se calhar foi erro. Mas isso é entrar no jogo para poderes mudar o jogo. Tu tens que entrar no jogo para poder alterar o jogo. A dificuldade é que quando entras no jogo, nunca te renderes ao jogo. Porque se tu ficas aculturado, estás perdido. Portanto, entras no jogo numa lógica de eu jogo assim, mas, passado um ano ou dois, e se agora a gente fizesse assim? É totalmente diferente. Porque tu já estás aceito. E aceitam-te a primeira vez, nem te ouvem. Lá vem o rapaz dos supermercados com uma ideia parva, pensa que isto agora aqui é igual aos supermercados. Portanto, tens que fazer, eu gosto muito uma frase antiga de uma das campanhas do Mitterrand, que era a revolução tranquila. Eu não acredito em revoluções violentas, tanto mais quando elas acontecem, às vezes tem que acontecer, tu destróis tudo, destróis o bom e o mau. Acredito muito mais entras no sistema, acredito muito mais umas soluções à Gorbachev, que é, se pensares, é o meu nesse aspecto, alguém que dentro do sistema consegue mudar o sistema. É uma coisa extraordinariamente difícil. Não sei se tens a noção de que aquele homem deve ter passado. Não é? Ali agora uma biografia que surgiu dele, fantástica. Quer dizer, é que é uma pessoa que é criado num sistema e consegue pensar fora dele e consegue, sem sangue, sem guerras, sem batalhas, modificar um sistema, não é? Que tinha 70 anos. Não é? Uma coisa, são as operações mais difíceis. Tens que começar a criar, como digo, tens que criar redes, tens que trazer pessoas para ti. Hoje a gestão, não é? E recursos humanos por mais, tu não mandas. Eu diria, há 3 características importantíssimas hoje quando trabalhas nesta área. Tens que saber muito bem, acho que comunicar, tu tens uma fonte de comunicação, tens que saber influenciar e persuadir. E persuasão, as pessoas acreditam se tu fores persuasivo. Bons argumentos, boa conversa, várias vezes conversando, combinando, criando pontos, criando compromissos, que leva tempo. Mas é a forma da mudança. A outra é à la bruta, diz a outra, à la muro de Berlim, partes o muro, não é? E depois é um perigo, porque partes tudo, percebe? Partes tudo. E quando partes tudo, ficas sem sustentação nenhuma. Por isso é que as revoluções também têm um enorme perigo, que é o de tu perderes todas as referências. E é muito perigoso. Por dentro é muito mais interessante, leva mais tempo, mas consegue-se. Muito bem. Então, e continuas pelo BES? Sim, pelo BES, depois houve trabalhos engraçados, não é? Em Londres, porque havia um fundo de pensões, eu comecei a ir muito em Londres a perceber um bocadinho também as questões de fundo de pensões, que é uma área mais ou menos tinha muito a ver com a economia, e isso era mais interessante, ou seja, essa parte foi a parte que eu gostei da banca, os números, não é? Voltei aos números que não tinha tanto, não é? Mas sempre recursos humanos. Sempre recursos humanos, porque eu fiz sempre recursos humanos e continuo recursos humanos, fui responsável pelos recursos humanos do BES até à minha saída em 2015, portanto, na prática, a questão mais numérica foi a paixão. Por exemplo, fundo de pensões, é uma coisa, mas coisa tão estranha. É interessante. Cálculos atuariais, não é? Que é uma coisa, sim, é matemática avançada para fundos de pensões, esperanças de vida, como é que calculas hoje uma renda, não é? Vitalícia de uma pessoa. Eu sei que isto é um bocadinho desagradável estar a falar estas coisas de rendas vitalícias e tudo, mas havia de facto um conjunto numérico que me trouxe uma zona de conforto. Portanto, eu acho que a economia era aquela esquizofrenia interessante entre sou um diretor de pessoas, portanto, e se pensares hoje nestas áreas de pessoas, há sobretudo psicólogos, etc. Há muitos anos era gente de direito, isto era uma questão regulamentar, não é? Não sabia. Era o direito que dominava os recursos humanos. Depois foi a fase do psicólogo. Isto agora é um problema da infância. Diz-me a tua infância que eu digo como és. Depois começam a vir uns casos estranhos, eu acho que sou economista, que é assim, primeiro, isto custa muito dinheiro. Pagar a vocês todos. É verdade, não vale a pena. Depois, há uma questão humana que eu acho que a economia também me deu. E este equilíbrio é bom. É bom. E ainda hoje luto, quando temos opiniões sobre coisas, etc. Tragam números. Calma. Tragam números. A gente tem que olhar para os números primeiro e depois, claro, que posso ter várias impressões sobre o número, mas uma opinião sem números não tem o mínimo interesse para mim. Olhem para os números e depois a gente discute com números. Não é? Porque às vezes, e muitas vezes, quando olhas para o número, não é? A tua opinião muda radicalmente. Porque a tua opinião não é uma coisa, é uma conversa de café, que temos todas as opiniões, outra coisa é uma coisa ponderada, uma decisão que tem que ter números por trás. Olhem para os números. Estudem os números falam connosco. Falam. Olha para aquilo é... Podia ir um bocadinho com a música, voltando. A música fala, tu olhas para uma partitura, está a dizer isto, não é? E os números falam. Olhem para os números com calma. E isso dá-me imenso prazer na banca. Portanto, foi um desafio muito interessante, não é? Nesta fase. Aí há uma coisa interessante de pensar, porque na maior parte dos negócios, de facto, os recursos humanos, as pessoas, são a maioria dos custos.
E sendo a maioria dos custos, é das coisas mais relevantes, seja para o diretor de recursos humanos, seja para o diretor financeiro, garantir que os custos estão controlados e que são minimizados os custos fixos, sem perder o capital humano e garantindo que as pessoas tenham um bom salário também. Uma das coisas, e como empreendedor, e tenho mais que uma empresa, sem sombra de dúvidas de que uma das coisas que me custa mais a nível financeiro é quando tu tens salários que depois têm um conjunto de impostos que são muito grandes também. Qual é que é a tua opinião sobre isso? É assim, Se puderes e quiseres dar. Não, claro que sim. Vamos lá ver. Eu acho que são regras do jogo que fazem parte de um país de Estado de Direito e que têm que ser cumpridas. Sou sincero. Eu acho que tu, mais uma vez, quando olhares para os números com calma, não é? E acho que é bom ver isto, depois podemos discutir muito este tema, que é um tema sempre muito quente, mas tu tens hoje o problema do país é que é um país, na sua essência, pobre. Não é? Tu hoje tens muito pouca gente a pagar IRS. Mas não é, agora contar a diferença, não é porque é porque a base, quando tu tens uma população em que o salário mínimo tem este peso, o salário médio é aquele. O salário médio é quase o salário mínimo. É uma coisa assustadora. É um país pobre. É um país pobre, não é? Que tem muita assimetria, é verdade, muita assimetria. Não é? Por isso é que se diz, é muito injusto, não é? Também às tantas dizer, eu pago, obviamente, o escalão de imposto máximo, metade do ano do meu trabalho é para os outros. Faz parte da regra, gosto do meu país, aceito isso perfeitamente. Acho que não pode ser de forma diferente. Não pode ser. Percebe? Não pode ser. Porque, de facto, tu tens contacto com pessoas que ganham 800 euros. Quer dizer, não sei como é que se vive com 800 euros. Não sei. Não sei. Portanto, centralmente, o que eu acho que o país fez, a ideia não é minha, não foi, aliás, é um grande professor de economia da Católica que fala muito disso, que José das Neves, tu criaste um mundo um bocadinho injusto. Tu criaste um mundo em que tens gente muito protegida pela lei, não é? E empresas que cumprem, e depois tens uns autênticos desgraçados, completamente sem proteção, não é? Com recibos verdes, amarelos, azuis, tarefeiros, etc., que vivem sem nenhuma estabilidade. O que eu sempre disse, não é? Isso, eu sei que isto custa, mas a ideia não é pegar em todos estes e tudo aquilo, era conseguíamos algum ponto um bocadinho mais intermédio, em que podíamos, se calhar, retirar um bocadinho da hiperproteção dos que estão instalados, por conta de proteger os instalados. E mais, pode-se discutir muito o papel dos sindicatos, que eu acho que é fundamental, mas os sindicatos preocuparam sempre com estes que estão instalados, ou seja, mais 3% para estes. Não é? Porque os outros nem sequer são empregados, quer dizer, trabalham em condições muito difíceis, muito complexas. Não é? Eu dou um exemplo, agora custa-me ver, eu moro ali ao pé do Colombo, os coitados que vêm na moto na Uber, só por isto, não é por ser Uber ou por ser via, como é que se chama a comida? Globo, por aí. Sim. Se tu tens um acidente de moto com este, não é? E te dá uma coisa, tu não tens nada. Tu não tens nada, não tens seguro de trabalho, não tens proteção social. Também não pode ser assim, percebe? E nós queremos um mundo quase de totalmente desprotegidos, com super protegidos. Não é? E nunca se quis fazer uma discussão séria, que me parece que é o que é que podemos, não é? Mantendo proteção, mas tentar evoluir para estes coitados poderem ser também protegidos, percebe? E acho que é uma questão que nunca se quis, em vez de estar só a carregar sobre os super protegidos, mais, não é? Olhar para os não protegidos, os miúdos novos, os recibos verdes, estes não sei o quê, e dizer, bom, é preciso algumas regras. Também compreendo que, se calhar, 14 meses mais 23,75% é brutal, mas nós devemos começar a protegê-los. Portanto, porque depois a reação a este tipo de trabalho que é quase trabalho escravo, percebe? É terrivelmente mau, percebe? Para dar um exemplo, não é nenhuma crítica às empresas, é assim que isto funciona. E eu gostava de criar soluções que pudesse proteger mais essas pessoas. Como se fez, aliás, em relação aos táxis com o Uber, foi um bom sentido. É preciso manter estes novos negócios, sou totalmente a favor, mas também não podem ter uma concorrência totalmente desleal, porque estão fora de todas as regras para os outros. Não é? Depois, tu democraticamente tens que decidir se o dinheiro que dás ao teu Estado, àquele governo, se compensa ou não, e é através do voto que se faz. O sistema tem que ser esse. Eu não vejo outro. Não vejo outro. Mas se pensares na essência, é um país, de facto, muito pobre. Paga muito pouca gente. Porquê que é um país pobre? Olha, há muitas formas de explicar porque é um país pobre e obviamente temos os nossos defeitos e as nossas enormes virtualidades. Hoje vou muito ao Banco Central Europeu e é uma coisa que me dá prazer de perceber, etc. Há uma coisa que é preciso perceber, que não desculpa tudo, não me entendas mal, mas é isto. Olha para o mapa da Europa e aplica aquele princípio que eu apliquei há bocadinho, que é a questão do código postal. Eu, para chegar a Frankfurt, levo 3 horas e tal de avião, e se for preciso, esperar, não esperar, eu perco 6 horas para chegar lá.
O meu colega da Holanda faz em 25 minutos. O de França leva 2 horas de comboio. Ou seja, a centralidade de uma Europa é incrível. Tu estás sujeito ali na Alemanha, a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França. Ou seja, quando olhas para o mapa europeu e tens este desgraçado país num canto, não é? Tu já viste, é muito diferente. Eu, se quiser ir para uma universidade na Europa, tenho um custo muito maior do que se for um alemão ou for um holandês. Eu vejo isto muito pelos meus pais, que são açorianos, e se pensares nisto, a gente pensa sempre em termos relativos. Como foi difícil para os meus pais virem estar para Lisboa? Tu não tens a noção, quer dizer, é preciso perceber que estar hoje nos Açores não é estar nos Açores há 50 ou 60 anos. Sim. Levava-se, não havia avião, vinham de barco, eram 3 dias. Na altura que o meu pai, que estudou cá e foi dos poucos ali na vila a fazê-lo, vivia na Vila do Nordeste. Na Vila do Nordeste, para chegar a Ponta Delgada, não sei se conheces São Miguel, sim, eu tenho família lá também. Levavam-se 10 horas. 10 horas de autocarro. 10 horas de autocarro. A minha avó, e o meu pai foi filho único, para o meu pai estudar, teve esta vida que é preciso perceber. Depois da 4ª classe, o meu pai começou a viver em Ponta Delgada, para fazer o liceu. E vinha no Natal e na Páscoa. E depois... Só do Nordeste para Ponta Delgada? Claro. Que loucura. Não, Ponta Delgada, exatamente. Depois veio estar para Lisboa. A minha avó prescindiu do meu pai. Além do esforço financeiro para pessoas que eram francamente pobres, de ter que alugar cá. O meu pai trabalhou a vida toda enquanto estudava. Portanto, esta comparação não se compara com o menino de Lisboa, não é? Que sou eu, e que estudei em Lisboa a 20 minutos da minha casa. Pensa neste paradigma e agora passa para a Europa. O problema é essencialmente o mesmo. O nível de cultura, de gastronomia, de capacidade dos teus vizinhos, não é? Dos teus pares, no fundo, altera profundamente a tua forma de vida. E mais uma vez, o teu código postal europeu, mundial. Agora, isto é também verdade para a África, ao contrário. Sobretudo eu que nasci, de facto, em Lisboa, comparado com quem nasceu hoje no Bangladesh ou noutro. Portanto, e é um bocadinho esse o primeiro problema. Não vale a pena pensarmos. Depois, é necessariamente também uma noção de escala. De escala. Eu estou na Alemanha, faço um projeto, vendo um produto, não é? E agora para mais no online, para quantas centenas de milhões de pessoas? O problema de escala, 10 milhões não é nada, é Londres. 10 milhões é Londres, a escala, volta ao meu grande, não é, tutor, é um problema de volume, é verdade, um problema de volume. Pá, quando tu estás nos Estados Unidos, fazes um produto para 350 milhões de pessoas, quer dizer, depois temos problemas nossos, está bem, já podemos discutir, podemos falar sobre isso, podemos ser melhores, claro, mas curiosamente, isto não esquecer, não conheço ninguém, não é, de estrangeiros, que não diga bem do imigrante português. Portanto, não é uma coisa boa, não é um problema genético. Eu costumo dizer isto, por exemplo, não, mas é que há quem acha, por exemplo, o Tuga anda a 160 a abrir sempre. Não, na Suíça não faz. Em França não faz, na Alemanha não faz. Portanto, não é um problema genético Tuga. É um problema genético de pares Tuga. Ou seja, o que é que eu digo mal é, o que é mau em Portugal? É um problema dos pares. Ou seja, o que é que nos diferencia, a meu ver, pela negativa? Se tu estiveres hoje na escola de referência, no INSEAD, por exemplo, para teres um exemplo, ninguém vai vigiar testes. Sabias disso? Ninguém vai o quê? Vigiar testes, ou seja, faz o teu exame. Ninguém vigia. Pergunta-me, Pedro, porquê é que ninguém vigia? Pergunta-me. Porquê é que ninguém vigia? Porque se tu copiares, eu denuncio-te logo. Estás a falar? Não, estou a falar, claro que estou. É um bem comum eu estudar e tu estás-me a estragar a vida. Pois. Se tu fores fazer às 11h30, não é? Ouvir José Cid aos gritos, não é? Num prédio na Alemanha, chamam-te a polícia, certo? Bom, eu não estou a defender isto, estou a dizer. A grande diferença que eu reparo de andar por aí pelo mundo em vários sítios, assim, sempre atento, acho eu, é a questão dos pares, não é? Faz toda a diferença. Os teus pares fazem pressão positiva. Em Portugal é o contrário. Então, conseguiste ir ao Porto. Eu fui numa hora e meia, pá, 195. Pá, isto é gozo. Diz isto na Alemanha, denunciam-te. Eu tive um amigo meu na Suíça, isto é verdade, hein, que disse assim, ele estava atrasado para um casamento na Suíça, atrasado também um país extremo, estava atrasado para o casamento de um amigo, ele disse, pá, Pedro, eu dei-lhe um cheirinho no carro, teve que ser, não sei o quê. Pronto. E ela é casada com uma suíça, atenção, e a sogra é suíça, claro. E chegaram ao casamento, a horas, pá, a gente estava a correr e a minha sogra disse, oh, Manel, não sei o quê, espera um bocadinho só, eu vou só telefonar para a polícia para te denunciar. Tu andaste para aí 140 e não podes. Além do... Matava a sogra, eu matava. Enfim, isso era um problema meu. Eu acho que isto é absolutamente esclarecedor, não é? Mesmo sendo sogra. Estás a falar a sério? Falo a sério, porque o bem comum de velocidade, não sei o quê, ela denunciou.
Provavelmente também não gostava muito dele. Ótimo. Mas eu acho que uma ideia brilhante. Ou seja, perceber isto, percebes? É um bocadinho perceber onde é que isto corre mal. Em Portugal, se tu não deixares que alguém te copie o teste quando eras miúdo, levavas uns caldos na rua. Se na Alemanha tu deixares copiar, levas caldos para deixares copiar. Porque tu estragaste o bem público. E é um bocadinho isto que faz a diferença. Então, mas tu falas da questão dos pares, sim, mas acaba por ser uma questão de cultura e de educação. Eu acho que há em Portugal, vou dizer a frase, um bocadinho de mediania de pares. Os pares pressionam-te para baixo e não para cima. E tu és aculturado por... É fantástico, faltaste às aulas a semana toda. Percebes? E os pares lá fora fazem um papel mais positivo, no sentido de bem comum. Há aqui um bem comum. O silêncio é um bem comum. Eu agora vi na Alemanha uma brilhante. No Luxemburgo, uma brilhante, que é garrafas de reciclagem de vidro, certo? Diz assim, não ponha as garrafas depois das 9, que isto faz barulho para os prédios aqui perto. Epá, espetacular, fazes aquilo e aquilo faz plim e partes a garrafa, incomodas os prédios. Portanto, não fazes barulho. E é um bocadinho essa questão, sem perder a nossa alegria de viver e de jovialidade, que às vezes me entristece. É que tu consegues uma pressão de pares negativa em Portugal, muitas vezes. E ela devia ser positiva. Então, mas porquê é que eles querem o bem comum e nós, de certa forma, não o queremos? Essa, tens toda a razão no início. Eu acho que é claramente uma questão cultural, tem de ser trabalhada desde a escola, cidadania, o problema dos outros, o problema da questão. Eu digo em Portugal que tu, para perceberes o português, tens que fazer um exercício simples, não é? E eu já desafiei algumas escolas a brincar, claro, fazendo tese de doutoramento. Qual é aquilo que representa bem o português? O momento, percebes? O clássico, aquele momento, vou-te explicar, é a administração do condomínio. Uma reunião de administração do condomínio é uma tese sociológica sobre os portugueses. Se tens um condomínio também, não sei se tens, deves um dia ir, só mesmo infiltrado, para perceberes com uma nota, porque aquilo dá para fazer várias séries cómicas e trágicas. Traz e começas. Primeiro que tudo, aquilo tem um ponto simples, que é a aprovação das contas do ano anterior. E aparecem-te pessoas, tipo ex-juízes, advogados, com calhamaços de livros, para discutir uma coisa que não tem interesse nenhum. E há sempre pergunta, porquê é que comprou a lexívia Neoblanc, isto é verdade, e não a marca própria Pingo Doce, onde pouparíamos 73 cêntimos. Bom, naquele momento, tu dizes, isto é verdade ou está a brincar? É verdade. Olha, foi o que me apeteceu. Olha, acho que vou impugnar à Assembleia, porque não vou aprovar as contas. Epá, aprove-me lá o raio das contas, porque por 73 cêntimos isto nunca acontece. Bom, isto é a primeira parte da reunião. Há uma segunda parte da reunião que é orçamento do ano seguinte, que também tem muita graça, porque é bastante igual, quer dizer, tu recebes o condomínio de um lado, dinheiro, e depois tens custos, que é super simples. Quanto é que custam os elevadores e tudo, e que faz uma folha Excel num segundo. Não, isso é o que tu achas. Tu achas. Além do início da reunião de condomínio, nunca começar às 9. A gente já faz 2 reuniões, porque a malta só aparece às 9h30. Portanto, há uma segunda reunião, porque se a primeira não tiver quórum. Bom, mas estes 2 pontos não são o mau. O mau é o terceiro ponto. O terceiro ponto chama-se diversos. Esse eu nunca vou, porque sai logo. Vou explicar. Os diversos são a capacidade de criação do impossível. Por exemplo, precisamos de câmaras na garagem fotossensíveis para detectar pessoas. Ótimo. Quanto é que custa? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém tem interesse nenhum. O que a gente queria mesmo era que a luz inclinasse com mais 17 graus, porque isto incomoda a minha mulher. O que é que custa fazer isto? É certo. E tu, se tirares o conjunto de notas do condomínio, tens, percebes, naquele momento, uma clareza grande sobre o povo português. É verdade. Aquilo que é mais extraordinário, ridículo, divertido, mas depois, se tivesse jeito, fazia séries de televisão sobre o canal de condomínio, porque eu acho que há momentos, percebes, estrondosos, magníficos, coisas que são, acima de tudo, extremamente cómicas, percebe? E valiam a pena. E tu percebes, num reino de condomínio lá fora não é assim, aquilo é simples, é um orçamento, é uma aprovação, não dá nada que saber. E tipicamente tu tens uma necessidade de falar, de apresentar o teu ponto de vista. Todos falam no reino de condomínio, acho que todos falam nas reuniões. O importante é eu estar presente, mas falar. Pronto. Outra coisa que o norte da Europa não percebe é que nós, no sul, não somos só nós, não usamos o não. Nós não queremos zangar-nos com os outros. Não usamos não, nós usamos sempre o não português. É sim, mas. Eu vou explicar. Reunião normal. Pedro, achas que aquilo é um copo preto? E eu estou a ver que não é transparente, mas digo, sim, mas tem umas tonalidades claras. Quando eu digo isto, eu disse que, és burro, aquela bocadinha é completamente transparente, mas eu não posso dizer isto porque o português confunde muito o pessoal, percebes, com o institucional. Um alemão diz, aquela bocadinha é transparente, está resolvido o problema. Porquê é que é giríssimo as reuniões com gente multicultural? É que o alemão, quando ouviu sim,
Desligou. O português disse que sim. Não, não ouviu o resto. O yes but. O but é a negação do yes. Yes but equal to no in português. Eu já disse várias vezes. É um código genético importante. E depois fazemos, não é questões, nós fazemos dissertações de mestrado quando... É uma perguntinha só, deve ter isso várias vezes nos auditórios. Uma perguntinha. Olha, eu nasci há 10 anos. Epá, não dá, não é? Faça o raio da pergunta, a gente quer responder. Pronto. E isso mata-me, percebe? Porque eu sou muito prática, muito rápida, para não despachar. Eles chamam mesmo aqui muito acelerado. É verdade, o que é que é? Prática, rápido. Portanto, um dia tens que ir a um condomínio, pá, porque tu não percebes nada de ser português sem ir a um condomínio. Você tem um condomínio, tem que ir ali o nosso colega, pá, porque ele também... O condomínio é uma coisa extraordinária, uma coisa pá, absolutamente importantíssima para o conhecimento dos portugueses. É por isto, estás a ver? Mas agora estava no BES, não é? Agora tem que acabar. Tem que acabar isto, porque isto agora já parece há mais tempo. Está quase. Tu BES foi extraordinário, não é? E agora tu é que me dizes onde é que a gente aqui... Para dar aqui, para cumprirmos aqui o nosso tempo. Já estamos longe. Diz-me, não, e fizeste-me chorar a rir, é a primeira vez num episódio a gravar isto. Eu estava a conter-me com as lágrimas. Mas é preciso ver isto nesse perspectiva, mas tudo bem. Mas diz-me uma coisa, como é que tu gostavas de ser lembrado? Parece uma pergunta gira. Parece aquela dos meus olhos, está quase, estou a brincar. Eu gostava de ser lembrado. Eu acho que uma pessoa prática. Eu acho que prática é uma coisa boa. Uma pessoa prática. Eu gosto dessa palavra. Acho um bocado sueca, estás a ver? Prático, tipo IKEA de nomes de... Pá, só eles é que podem dar nomes de coisas que a gente não percebe. Não é? Estante Isla Blume. Está bem. Podia ser o que quisesse. Comigo, que sou um super jeitoso de manual, nada do que está na caixa fica como está na caixa. Por exemplo, uma estante, a mim fica uma cadeira. Porque eu não sei montar aquilo. Portanto, é só para perceber. Prático, eu acho prático. Acho tipo IKEA. Prático, estás a ver? Prático. Okay. Pedro, muito obrigado. Nada, pessoal, espero que tenham gostado, espero que se tenham rido como eu e aprendido também. Até à próxima.